Então, vamos lá. Seguinte, nós vamos começar aqui, eu quero, antes da gente entrar no treinamento especificamente, eu quero falar aqui um pouquinho sobre esse site. Espera aí que meu computador deu uma travada total aqui. Voltou. Vocês estão vendo a minha tela? Ou não? Calma, eu tô vendo. Eu estou no site aqui da integração, tá? Então foi esse endereço que eu mandei agora aí no chat. E aqui dentro desse site a gente vai ter conteúdos, tá? Então a gente tem aqui na aba treinamentos, a gente vai ter os treinamentos organizados por área de negócio. Então, por exemplo, aqui do nosso treinamento, né, de contas a pagar, vai ter aqui o treinamento que a gente vai ministrar hoje, que é o de fundo fixo. Então, deixa eu achar ele aqui, ó. Fundo fixo, o material está aqui. A gente clicando aqui em outra janela, a gente consegue vir aqui e baixar ele, ó, fazer download, tá? E depois eu também vou subir aqui essa nossa conversa para consulta. Então, vai ter aqui a gravação do treinamento também. Aqui na aba vídeos, aqui é interessante, ó, porque a gente tem um material organizado por responsável na unidade. Então, no caso de vocês, ó, posto avançado. A gente tem aqui também um sumário, só para facilitar a localização. Então, aqui, ó, posto avançado vai ter ali o material de pagamento de RPA, fundo fixo, né, que a gente vai ter aqui 2 vídeos, um falando sobre os pontos mais relevantes da política e outro falando sobre a planilha, o preenchimento da planilha de prestação de contas. Então a gente vai ter esses 2 treinamentos aqui voltados para o fundo fixo. Inclusive no final aqui do nosso treinamento a gente vai dar uma olhadinha nesse vídeo aqui juntos, tá? Então beleza. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó, só para mostrar para vocês. Então, eu entro em posto avançado e eu tenho aqui os treinamentos. Aqui, ó, eu também tenho o link para política dentro do Fluig, da AFIA. Então, mesmo a gente passando os pontos mais relevantes, é importante vocês acessarem e lerem a política completa, tá? E aqui a gente vai ter também o preenchimento da planilha. Então, a gente vai começar agora aqui o treinamento. Estão vendo a minha tela aí? Sim. Sim. Beleza. Então, a gente vai começar falando um pouco, né, sobre os pontos mais relevantes. Depois a gente fala sobre o preenchimento e depois a gente vai dar algumas dicas, tá, sobre esse processo. Novamente, se precisar, se tiver dúvidas, podem me interromper e a gente vai conversando. Então, a gente vai falar aqui política e sobre a planilha de prestação de contas do fundo fixo. Isso aqui já no padrão, na política do grupo AFIA. Então, vamos começar falando dos pontos mais relevantes da política. Então, a gente vai falar aqui sobre utilização, o que pode, o que não pode. E a gente sempre abre falando sobre responsabilidade. A gente sabe que o portador, né, oficial desse cartão, desse fundo fixo, desse caixinha, é o diretor da unidade, mas a gente tem, né, a figura do posto avançado, que é a pessoa ali que vai operacionalizar esse fundo fixo no dia a dia. Então, o responsável é aquele diretor da unidade, mas o posto avançado também é responsável pelo cumprimento da política e pelas compras, né, de acordo com o que pode e o que não pode. Então, quando a gente fala de responsabilidade, a gente tem que ter isso em mente, porque o diretor da unidade, se tiver ali um descumprimento da política, se tiver uma compra inadequada, se tiver ali um gasto que for em não conformidade,
ele pode, até em última instância, ter esse valor descontado da folha de pagamento dele. Então, é importante a gente ter, né, as informações corretas, a gente ler a política para a gente conseguir cumprir, né, tudo que fala dentro da política. Então, aqui sobre responsabilidade, é uma responsabilidade conjunta, né, porque o diretor não atua no dia a dia prático da função, né, das compras, de prestação de contas, etc., mas ele é o responsável pelo caixinha da unidade. Então, é importante também, se tiver qualquer alteração, desvio ou problema identificado, que isso seja reportado, seja ali para o NEA, no caso da FESAR, ou seja para o CSA, que é o Centros de Serviços da AFIA, que vai ser o caso da Redentor, tá? Então, ali tem o contato, seja da pessoa da central de notas, seja ali da Lorena ou do Vitor Becho. Então, isso tem que ser informado caso tenha algum problema. Bom, vamos começar aqui falando sobre o que a gente pode e o que a gente não pode comprar com o fundo fixo, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que gravarem é o seguinte: o fundo fixo é para urgências, são compras emergenciais que não puderam ser ali solicitadas aos suprimentos, né, do grupo AFIA, seja do NEA ou do CSA, e aí por esse motivo acabou sendo necessário utilizar o caixinha, né, o fundo fixo. Então, são compras não recorrentes. Então, se eu comprar aquela mesma despesa uma vez por mês, e aí no próximo mês eu estou comprando a mesma despesa, ou quinzenalmente, eu estou tendo uma compra recorrente, ou seja, eu estou em não conformidade com a política. A política fala que as compras devem ser não recorrentes, ou seja, eu faço uma compra aqui porque foi uma urgência, mas ela não vai se repetir dentro de aí, sei lá, 3, 4 meses, exatamente porque foi uma urgência. Se eu faço uma compra que ela vai acontecer toda quinzena ou todo mês, isso vai ser uma compra recorrente e aí vai acabar sendo recusado, né, pelo NEA ou pelo CSA. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu estou usando o fundo fixo para comprar lanche diário da unidade. Então estou comprando todo mês o lanche da tarde ou da manhã para a unidade. Isso está errado. Por quê? Esse caso, quando a gente tem compras recorrentes, elas devem virar contratos. Então, se a unidade não tiver contrato para aquele tipo de compra específico, o ponto focal vai solicitar um novo contrato para o suprimento CSA. Esse contrato vai ser firmado, eles vão procurar um novo fornecedor para atender a unidade, tudo bonitinho. E aí começa a faturar para essa compra. Então, vou reforçar, as compras de fundo fixo são compras não recorrentes. Então, não pode acontecer todo mês. A gente vai ver mais sobre essas outras questões aqui, tá? À frente. E a gente sempre fala também sobre um controle interno. Então, quando a gente fala de fundo fixo, vocês vão ver que na prestação de contas, vocês vão ter que informar vários itens em várias colunas ali no preenchimento dessa prestação de contas. Então, esse controle interno, ele vai servir para ajudar vocês em alguns aspectos, né? Seja para você conseguir, por exemplo, ter ali descrito qual que é o item que você precisa comprar, qual que é o centro de custo, né? E aí, com o item, você também vai poder dar uma olhada na natureza orçamentária. E também pode servir para ajudar vocês a ter uma autorização prévia desse diretor da unidade. Então, já que a gente até falou já de responsabilidade, se eu tenho um controle interno ali e se essa compra tem que ser autorizada, eu já estou, né, cumprindo parte desse controle, porque esse diretor vai ter que validar isso. Isso está na política? Não. A gente sugere esse controle interno para todas as unidades, seja ele feito em Excel ou uma folha impressa, né, onde ali, por exemplo, solicitação de compra via fundo fixo.
e ali a pessoa vai colocar todos os itens que ela precisa que seja comprado, ela pode até pôr uma justificativa, se for o caso, e ali vai ter também o centro de custo, porque a pessoa que está pedindo para você comprar utilizando o fundo fixo é que tem que te falar qual que é o centro de custo que vai pagar aquela despesa. E aí também vale ter uma autorização prévia ali, né, daquele responsável, do diretor da unidade. Eu acho muito legal isso, tá? Porque aí vocês vão ter controle e isso vai facilitar a prestação de contas. Bom, novamente, dúvidas, me interrompam e a gente vai conversando, tá? Senão eu vou pulando aqui para frente. Bom, aqui a gente vai falar primeiro, né, daquilo que pode e depois a gente vai passar aquilo que não pode. Então, aqui, ó, vou voltar naquela questão da não recorrência, porque são compras emergenciais. Então, vamos dar um outro exemplo. Se eu estou ali pagando pelo fundo fixo, vamos supor aqui, combustível para o carro da unidade, tudo bem, tem que pagar mesmo, que a unidade não vai ficar sem o carro rodar, né, para resolver os problemas. Mas, se eu estou pagando todo mês, o correto seria eu solicitar isso para o ponto focal vai verificar com o suprimento CSA para efetivar aí um contrato com o fornecedor para que ele possa abastecer e faturar isso mensalmente. Deu para entender a linha de raciocínio, né? Sim, deu sim. Então, beleza. Outra coisa comum são guias, sejam elas judiciais ou fiscais, de pequeno valor. E quando eu falo pequeno valor, até R$ 500. Então, a unidade agora vai ter essa autonomia de fazer o pagamento dessas guias judiciais ou guias fiscais de até R$ 500 pelo fundo fixo. Né? Isso vai trazer ali uma agilidade no pagamento, porque a gente sabe que o processo de envio para o CSA, de autorização, de lançamento, para depois chegar para pagamento, ele é, assim, um pouco moroso, burocrático, e porque tem que ter, né, toda a questão de SOX, compliance, precisa passar por aprovação, precisa ter ali tudo documentado, então acaba que esse processo, ele é, assim, um pouco mais moroso. Mas agora a unidade vai poder utilizar. Então, se eu tenho ali uma guia que é judicial e que esse valor ali é menor que R$ 500, eu posso fazer o pagamento via fundo fixo. Se eu tenho uma guia ali fiscal, por exemplo, uma taxinha de funcionamento, uma taxinha ali de bombeiro, alguma coisa assim, e for menor que R$ 500, também vai poder ser pago pelo fundo fixo, tá? Então aqui, ó, é exatamente o exemplo que eu dei. Então a gente pode pagar o combustível dos carros que pertencem à unidade? Pode, mas se for ali uma exceção, acontecer alguma coisa, uma urgência, se for rotina, o ideal é que essa despesa seja, né, passada para contrato, até para facilitar o seu dia a dia. Imagina, a gente vai ver aqui que a prestação de contas ela é feita numa planilha que tem que preencher muitas colunas. Então, quanto mais despesa você tiver nesse fundo fixo, mais trabalho você vai ter. Então, exatamente essa ideia aqui, ó, de não lançar no fundo fixo, diminuir o seu trabalho e fazer disso um contrato. Aqui também é outro exemplo que eu dei. Posso comprar lanche, né, para datas comemorativas ou outras despesas ali de alimentações que são esporádicas ou urgentes? Posso, desde que não seja recorrente. Então, vai na mesma ideia, tá? Outro ponto também que é possível é a gente aumentar o valor do fundo fixo. Como assim? Então, hoje, o padrão do valor do fundo fixo para as unidades da AF é de R$ 5.000. A gente está em um período de transição, a gente tinha um cartão de serviços do Itaú, agora a gente está trabalhando ali com a ordem de pagamento, que é um valor depositado e sacado pelo diretor em espécie, R$ 5.000, e aí a gente vai ter agora também um novo produto, que é um cartão de crédito que aceita também saques de valores. Bom,
Se acontecer uma urgência, urgência mesmo, né? Vamos supor, eu preciso dar uma manutenção de alguma coisa na unidade que seja um valor superior a R$ 5.000, e aí eu não posso esperar os suprimentos cotar, fechar e alguém ir lá prestar o serviço. Então, como é que funciona isso aqui? Aí o diretor da unidade, o diretor da sua unidade vai entrar em contato ali com a Lorena, que é a coordenadora do CSA, ou com o Vitor Becho, que é o diretor, ou no NEA lá com a Edilaine ou com a Grazi, e vai solicitar, vai explicar a situação e vai falar, por exemplo, eu preciso nesse mês, excepcionalmente, o valor de R$ 10.000 no meu caixinha, porque eu preciso resolver isso, isso e isso. Isso aqui vai ser, né, validado, deferido ou indeferido. Se for deferido pelo CSA ou pelo NEA, vai ser aumentado esse valor do fundo fixo para resolver aquele problema de imediato. Tá? Então, também existe essa possibilidade. Oi, Janine, quer perguntar alguma coisa? Sim, Tiago. Aí, no caso, se for aumentado o valor, vamos supor que é 7.000. Depois ele volta para os 5.000 ou continua fixo os 7? Não, Só para ele resolver volta. aquela situação. Ele volta para 5, né? Isso, ele volta. Aqui é exatamente um aumento daquele valor, Só para resolver aquela situação. isso, para resolver aquela urgência, mas depois ele volta para o padrão, que é 5.000. Sim, sim. Bom, uma coisa muito importante que a gente está falando aqui de despesa, de compra, né, de urgências, e aí vou deixar bem claro que todas as compras devem ter emissão de nota fiscal. Aí eu até pus aqui nota fiscal eletrônica, e se a gente for olhar na política em si, a gente vai ver lá que tem citando nota fiscal eletrônica, citando nota fiscal de talão, que é aquela impressa, cita também até em alguns momentos a utilização de recibo, mas o que eu oriento para vocês, o que é o ideal, tá? Para vocês não terem nenhum tipo de problema na prestação de contas. Toda compra deve ser comprovada por nota fiscal eletrônica. Mas isso é difícil, não é todo fornecedor que dá nota fiscal. Gente, vamos pensar que a gente está na AFIA, né? É um grupo que tem capital aberto na SOX, e a SOX é uma lei americana que fala que a gente tem que cumprir controles internos, transparência, autorização, que a gente tem que estar tudo dentro da lei, e aí a gente então preza pela nota fiscal, porque se eu tenho um recibo, eu não tenho documento fiscal, eu não tenho nada registrado no governo, na Receita, eu não tenho nada sobre ali formalizando aquela despesa, eu vou ter um recibo simples ou um cupom. Então, quando a gente fala em auditoria, a gente fala em SOX, o ideal sempre é nota fiscal eletrônica, tá? Então, eu pus aqui, todas as compras devem ter a emissão de nota fiscal eletrônica, importante, em nome da unidade, ou seja, no CNPJ da unidade. Mas aí vocês vão me perguntar, mas tá, eu posso aceitar a nota de talão, eu posso aceitar o recibo? Sim, aí vai depender. O ideal é tudo esteja como nota fiscal eletrônica. Se eu tiver uma nota fiscal de talão, essa nota fiscal de talão ela também tem que estar autorizada para ser emitida. E aí já é mais difícil identificar isso, por isso que a gente fala nota fiscal eletrônica. Se eu tenho lá um recibo, o recibo eu tenho que ter ali a identificação de quem está prestando aquele serviço ou quem está vendendo aquele produto. Ele vai ter que ser um valor pequeno, e aí eu tenho que ter, de novo, né, a questão dos itens que estão sendo comprados. Então, é muito mais fácil, no caso de vocês, esquecer, né? Eu estou comprando aqui com recibo, aceita ali um recibozinho qualquer, e aí na hora que eu vou prestar contas, eu não tenho ali identificação de quem comprou, não, desculpa, do fornecedor, eu não tenho o item que eu comprei, então isso pode gerar ali um problema na prestação de contas. A gente vai ver. E aí eu vou até dar um parênteses aqui, ó, deixa eu entrar. Então aqui, ó. Aqui é a política de fundo fixo, ela fica dentro do Fluig, tá? No site ali tem, que eu passei para vocês, tem o link dela.
o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, dentro da política fala aqui, ó, as despesas devem ser comprovadas por documentos fiscais. Então, nota fiscal eletrônica, nota série D, ou seja, aquelas de talão, cupom fiscal ou recibos. Então, tá aqui, recibo de táxi, recibo de cartórios, empresas de mototáxi, etc. Bom, a política abre um pouquinho de brecha aqui para a utilização de nota série D ou de recibo. Mas o ideal, pensando ali numa empresa que tem auditoria, que tem SOX, é nota fiscal eletrônica, tá? Então, a gente viu aqui que eu também posso utilizar recibo. Aí eu vou voltar aqui para a nossa apresentação, porque o que eu vou orientar vocês é sempre prezem pela nota fiscal eletrônica, seja para produto, seja para serviço. Tenham cuidado com a contratação de serviço, a gente vai falar sobre isso, porque tem retenções, tá? Mas aqui sobre o nosso assunto, então vamos lá. Eu posso aceitar a série D, que é aquela nota fiscal impressa, e eu posso também aceitar um recibo ou um cupom, desde que em caso de extrema urgência. Então, eu tenho ali uma manutenção para dar no portão da unidade, porque ele quebrou, e se eu não dar a manutenção, o portão vai ficar aberto, e aí eu não dá, porque eu preciso ter o portão funcionando, e aí eu vou ter, então, contratar alguém ali para consertar, e eu não consegui ninguém que emita nota. Então, se for um caso de extrema urgência, a gente pode aceitar, né, esse caso do recibo. Mas eu aconselho a evitar o máximo possível. Deu para entender, gente? Deu sim. Deu sim. Então tá. E se você estiver aceitando um recibo, mesmo assim coloque as informações. Quem que é o fornecedor? Quais são os dados dele? Então, endereço, telefone, CPF ou CNPJ, o que ele está fazendo? Você está comprando produto? Então, quais os itens que você comprou? Você comprou ali um serviço de pequeno valor? O que ele está prestando? Então, coloque isso tudo ali num recibo, que às vezes nem esse cara vai ter, e aí você vai ter que fazer isso e pedir para ele assinar, e aí vai ser melhor lá na prestação de contas. Mas aí, de novo, vamos prezar pela nota fiscal eletrônica, tá? E aí eu pus aqui, ó, esse caso do recibo ou o caso, né, do cupom fiscal, e aí tem um cupomzinho fiscal mesmo, que ele tem validade de nota fiscal. Mas aí tem que lembrar de identificar esse cupom fiscal. Se você não falar nada para o fornecedor, ele emite um cupom fiscal que tem validade fiscal, como de nota fiscal, mas ele não põe o CNPJ da unidade. E aí, então, não vale nada. É a mesma coisa de um recibo, porque ele não identificou quem que é ali que está comprando essa despesa. Tá? E aí tem aqui, ó, se for recibo, vai ser no máximo até R$ 500, não pode passar disso. Brunão, você quer acrescentar alguma coisa aqui nesse ponto? Bom dia de novo, gente. Eu queria só aproveitar, né, para essa parte que você falou aí a respeito da emissão de documento fiscal. Realmente, né, muito importante, sempre zelar aí pela emissão de documento fiscal mesmo, de preferência eletrônica. Tomar bastante cuidado a respeito dessa questão aí do recibo, principalmente se for prestação de serviço de pessoa física, tá? Pessoa física, a gente sendo aí um CNPJ para pagar uma pessoa física, a modalidade de pagamento é o RPA. O RPA está aí nas proibições do fundo fixo, tá? Então, no que tange a recibo, prestou serviço, viu que é pessoa física, não colocar no fundo fixo, tá, gente? Tentar aí outra modalidade aí dos processos que vão existir no CSA, para não ter aí dor de cabeça, porque o RPA ele tem retenções, pode ter federal, municipal. Então, assim, realmente... Pode ter o ISS, IR, INSS, né, Bruno? Isso. Então, basicamente, assim, de dica seria isso, né? Friso novamente o que você já falou aí bastante, compras não recorrentes. Sempre lembrar disso, é muito importante lembrar disso aí relacionado ao fundo fixo.
que virar recorrente, tem que entrar em outro processo de CSA, não pode compor o fundo fixo, tá? Acho que basicamente seria isso, o restante você já deixou bem... Isso também deixou explicado, mas sempre é bom frisar essa parte. Beleza. Janine, Grace, tendo dúvida, podem comentar, se quiser dar um exemplo, qualquer coisa aí, a gente está aqui aberto para ajudar, tá? Então, aqui, ó, a gente falou ali do que pode e a gente deu 1001 orientações, né? E agora a gente vai falar o que não pode, tá? E aí a gente, né, tá ainda aqui falando sobre os pontos mais relevantes da política. Então, eu vou passar aqui o que a política fala que eu não posso comprar pelo fundo fixo. E eu vou começar aqui, ó, por esse item, né? Porque eu abri falando que o fundo fixo é para compras emergenciais e agora eu estou falando que não pode. Como assim, né? Então, deixa eu explicar isso aqui. A FESAR ou a Redentor tem ali uma solicitação de compras depois do Go Live que chama compra emergencial. Então, essa compra ela vai ser atendida pelos suprimentos AFIA de maneira mais ágil, mais rápida. Então, se eu puder comprar por essa solicitação de compras que vai passar pelo CSA, eu não devo comprar pelo fundo fixo, tá? É isso que quer dizer aqui. Então, o fundo fixo é sim para compras urgentes, emergenciais, mas se puder esperar alguns dias ali para fazer essa compra pelo CSA nessa modalidade de compra, então utiliza essa modalidade de compras emergenciais. Então, dito isso, a gente também não pode comprar itens que são estocáveis. Então, se um item vai ser estocado, seja para um curso, seja para a própria unidade, ele não pode ser adquirido pelo fundo fixo. Como é que eu posso saber mais ou menos aqui quais são os itens que são estocáveis? Aí é simples. Bate um papo com o almoxarife da sua unidade que ele vai conseguir te falar. Ó, esses itens aqui, ó, eles são estocáveis. Ah, mas eu preciso comprar isso aqui. Ah, não, mas isso aí faz parte do estoque. Então, você já sabe que você não vai poder comprar aquele item pelo fundo fixo. Ah, mas é uma urgência, a gente calculou totalmente errado aqui e realmente a gente vai precisar comprar. Então, aí a gente vai, né, entrar em contato com o CSA, tendo autorização, a gente compra aquele item estocável na quantidade só para atender realmente aquela urgência e aí para a próxima compra a gente programa. Mas aí você não vai simplesmente comprar, porque senão você vai estar descumprindo a política. Você vai pedir autorização via o diretor da unidade, entrando em contato com o CSA, tá? Bom, a gente falou aqui também, né? Mas vamos reforçar. Então, o ideal é a gente não comprar nenhum tipo de serviço pelo fundo fixo. Por quê? Serviço normalmente tem retenção. O imposto lá sobre serviços, né? O ISS, pode ter IR, pode ter INSS. Então, se a gente tem ali compras de serviço com retenção, pelo fundo fixo, a gente corre o risco de não conseguir escriturar essas notas a tempo para gerar ali as retenções e depois recolher. Então, o ideal é a gente não comprar. Ah, mas eu preciso de um serviço urgente. De novo, né? Aqui a gente tenta usar o bom senso, porque o ideal é não utilizar, tá? Eu também não posso comprar nada que seja superior ao valor do fundo fixo. Então, se eu estou precisando comprar alguma coisa que custa, por exemplo, R$7.000, eu não posso usar o fundo fixo, porque eu tenho 5.000. Ah, mas eu preciso usar o fundo fixo. Então, a gente vai cair naquele exemplo que a gente estava conversando. O diretor da unidade vai entrar em contato com o CSA, explicar a situação, eles vão autorizar, aumentar o valor do fundo fixo para fazer aí essa compra urgente. Bom, continuando aqui, ó, a gente não pode comprar nada que vai ser imobilizado, que seja ativo ou investimento.
Então, por exemplo, eu preciso comprar um móvel, eu preciso comprar ali um computador, eu preciso comprar um item para a unidade e esse item vai ser imobilizado. Esse item não pode ser comprado pelo fundo fixo, porque ele tem que entrar no processo de compras do CSA e entrar também no processo do sistema RM para que ele seja imobilizado. Pelo fundo fixo, a gente não consegue imobilizar nenhum item, então não posso comprar. Tá? Aquilo que já tem contrato firmado, ou seja, eu já tenho ali um contrato com alimentação, já tenho ali um contrato de mobilidade, de táxi, de manutenção, de correios. Então, todas essas despesas que já tem contrato firmado, não faz sentido nenhum eu pagar pelo fundo fixo, porque aquela pessoa, aquele fornecedor, vai faturar aquela despesa e vai me mandar a nota e isso vai ser pago pelo contas a pagar do CSA, tá bom? Bom, itens de tecnologia da informação ou marketing também não devem entrar aqui como despesa do fundo fixo. Aqui a gente volta e reforça, né? Se são compras recorrentes ou rotineiras, acontecem ali todo mês, tá errado. Então tem que entrar em contato com suprimentos para que a gente procure um fornecedor para que seja feito o contrato. A gente tem aqui também a questão da manutenção em infraestrutura. Então, eu não posso pagar, por exemplo, energia, água, telefone, internet, aquelas contas fixas da unidade, não posso pagar pelo fundo fixo. Isso vai ser pago pelo CSA ou pelo NEA, tá? Outra coisa aqui, ó, outra dúvida comum. Aí eu posso comprar e pedir para o fornecedor dividir de 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes? Não, gente. O fundo fixo ele é utilizado para pagamento à vista. Então, eu não posso pedir para o fornecedor faturar, dividir isso. Eu tenho que ir lá. Ah, mas eu vou gastar 4.000 de uma vezada? Se foi uma urgência, sim. Você vai comprar sempre à vista. Você nunca vai pedir para faturar. Porque se você faturar isso aqui, você vai ter um problemão na hora da prestação de contas. Outra coisa que costuma acontecer bastante são despesas de viagem. Então, vamos supor aqui, ó, vou dar um exemplo, o diretor viajou e aí ele voltou lá com despesa de gasolina, com despesa de alimentação, com despesa de aplicativo, e ele vai te pedir para reembolsar pelo fundo fixo. Não, está errado. Existe um processo dentro do Fluig que é exatamente para isso. Se ele quiser o adiantamento de viagem, ele pode solicitar isso antes da viagem, e se ele não utilizar o adiantamento, ele também pode fazer a prestação de contas, que vai estar no nome dele, e ele vai receber esse reembolso sem ser pelo fundo fixo. Tá? Compras internacionais a gente também não pode fazer pelo fundo fixo. Pagamento de RPA, que o Bruno aqui já até citou, né, por causa das retenções. Então, aqui é importante a gente lembrar de novo que todo pagamento que a gente faz para a pessoa física pode virar um recibo de pagamento de autônomo. Então, ele, dependendo do valor, ele vai compor, né, da base para compor as retenções. Então, seja um ISS, um imposto de renda pessoa física, um INSS. Então, é importante não ter isso aqui no fundo fixo. E, por último, a gente também toca no assunto de serviço, mas falando sobre o MEI, o microempreendedor individual. Se é dentro dessas práticas de serviço aqui, então, hidráulica, elétrica, pintura, alvenaria, carpintaria, manutenção ou reparo de veículos, existe retenções para esse tipo de serviço, mesmo sendo MEI, tá? E aí a gente não pode pagar pelo fundo fixo, exatamente por causa das retenções, e depois a gente não vai conseguir recolher isso. Muita coisa, né? Dúvidas aqui ou a gente pode passar? Pode passar. Tudo tranquilo. Então, beleza. Então, aqui a gente falou dos pontos mais relevantes, e aqui para finalizar esses pontos mais relevantes, a gente vai falar de 2 pontos. O primeiro é
todas as despesas devem ter a prestação de contas dentro da competência. Então, por exemplo, a gente está no mês de agosto, todas as compras de agosto devem estar dentro da prestação de contas do mês de agosto. Eu não vou deixar uma nota fiscal do mês de agosto para eu prestar contas, por exemplo, no mês de setembro, no próximo mês, tá? Porque depois eu vou ter que entrar com essa nota fiscal fora da competência, e isso não é o ideal. E aí a gente vai ver também à frente que a gente tem lá a questão do cadastro do fornecedor. Então, quando você fizer uma compra, você vai procurar o ponto focal e vai pedir para ele consultar aquele fornecedor, para ver se ele tem cadastro no RM. Se ele tiver cadastro no RM, ótimo, você anota o número desse código do fornecedor. Se ele não tiver, você já vai pedir para o ponto focal abrir o chamado pedindo esse cadastro para que depois, na prestação de contas, você não tenha problema, tá? Outro ponto importante, né? Quando eu devo prestar contas do fundo fixo? Bom, a prestação de contas do fundo fixo ela é quinzenal, mas a data aqui oficial está dentro do Fluig. Vou mostrar aqui para vocês a carinha do Fluig, tá? É esse site aqui que a gente usa para workflow de chamados, aprovações, etc. E aqui na página inicial, a gente sempre vai ter o calendário de atividades. Então, você tem que estar ligado aqui, ó, nesse calendário de atividades, porque nele vai sempre informar as datas de fundo fixo, de fechamento, etc. Aqui, por enquanto, eles ainda não soltaram a data de fundo fixo, mas pode ver que já está aqui o início de agosto com o calendário oficial das atividades. E é aqui que você vai ter que ver quando que você vai ter que fazer a prestação de contas certinho. Tiago. Diga. Não só para... É porque a última informação que teve a respeito dessas datas é que ela passou, a política passou aí para prestação de contas mensal, viu, gente? Aí eles estão acordando a data do dia 25 de cada mês para envio. Porém, tem abertura aí, porque antes era quinzenal. Tem abertura para as unidades que quiserem continuar com a prestação de contas quinzenal, que é o que a gente até costuma passar como orientação, que é a forma de facilitar o controle. Um período menor é mais fácil de controlar. Então, podem também continuar fazendo a quinzenal. Tá? A política está passando para mensal, mas tem essa abertura para quem quiser continuar fazendo o controle e a prestação de contas de forma quinzenal, não tem problema não. É importante isso, tá? A gente orienta para continuar a prestação de contas quinzenal. Ah, mas eu vou fazer 2 prestações de contas no mês? Gente, facilita muito, tá? Quando você faz 2 prestações, você tem ali o momento de parar, de enviar e de já, vamos pôr assim, se livrar daquilo que você precisava na primeira quinzena, e aí você fica com menos trabalho para a segunda quinzena. E aí também o que é importante na hora da prestação de contas da primeira quinzena, se você tiver algum problema, você vai conseguir identificar isso e vai ter tempo para consertar para a próxima prestação. Porque se você deixa tudo para fazer lá no dia 25, e aí se você esqueceu de alguma coisa, esse chamado é reprovado, vai virar uma loucura, você vai ter que correr atrás e às vezes você não vai conseguir a tempo, né, corrigir esse problema, e aí a unidade pode ter o fundo fixo, vamos pôr assim, trancado ou cortado temporariamente, né? Você vai ficar sem aquele recurso para utilizar. Então, por isso que a gente fala da prestação de contas quinzenal para ajudar nesse processo, até que vocês tenham ali facilidade, já esteja tudo mais tranquilo no dia a dia. Então, agora a gente vai falar aqui sobre o preenchimento da planilha, então, sobre a planilha de prestação de contas, e depois a gente também vai ver um videozinho onde eu estou ali preenchendo a planilha com algumas notas, para a gente também conversar sobre isso. Bom, a planilha, ela tem aqui alguns campos que a gente vai precisar preencher obrigatoriamente, né? Na verdade, vão ser vários campos.
Mas aqui a gente tem que preencher a unidade, então você vai clicar e vai selecionar a sua unidade. Aqui vai ter todas as unidades do grupo, a gente também tem que preencher aqui empresa, e aí vai preencher automaticamente a coligada, e quando a minha empresa tiver mais de uma filial, eu vou ter que identificar a filial que eu estou fazendo aqui a prestação de contas. Então, no caso da Redentor, tem mais de uma filial, no caso da Fesar, não. Tá? Então, eu também tenho que preencher aqui o período, que nada mais é do que o mês e o ano, e a quinzena. Se eu for fazer 2 prestações, eu vou preencher primeira e segunda quinzena. Se eu for fazer só uma, eu vou preencher sempre como segunda quinzena. E aí eu vou localizar também o meu número de cartão aqui, seja aquele antigo cartão de serviços ou seja aí a ordem de pagamento, tá? Então vai ter aqui tanto da Redentor quanto da Fesar. Da Redentor, inclusive, Grace, qualquer coisa você pode buscar essa informação com o Muniz, ou eu também posso te ajudar, eu tenho essa informação. Tá joia. Bom, a gente tem outros campos aqui que a gente precisa preencher, tá? Então, aqui nesse campo saldo inicial, se fosse ali, eu estou recebendo esse fundo fixo agora, e eu nunca tive ele antes, está sendo implantado, então meu saldo inicial seria 0. A gente vai ver depois que, conforme a gente for prestando contas, né, esse saldo inicial ele vai puxar o valor do saldo final da última prestação de contas. Então, por exemplo, nenhuma das 2 unidades aqui em questão, ou a Fesar ou o Redentor, começou agora. Então, a gente vai ter esse valor sendo puxado da última prestação de contas. Então, vamos supor que, por exemplo, no mês de junho de 2021, eu estava com R$5.000 e eu não gastei nada pelo fundo fixo. Então, meu valor do saldo final vai ser 5.000, porque eu não tive nenhuma despesa. Então, aqui, quando eu for preencher a prestação de contas da primeira quinzena de julho, eu vou pôr 5.000, porque era o valor do meu saldo final da última prestação de contas. Deu para entender? Deu sim. Bom, aqui nesse campo saque cartão, a gente só vai preencher se a gente utilizar a modalidade saque, se for aquele produto de cartão. Se eu tiver com um produto ordem de pagamento, eu não vou preencher aqui só quando o diretor sacar esse valor disponível. Então, vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro, pensando no cartão. Então, se eu utilizar só pagamento de débito no cartão, eu não saquei nada em espécie, eu não vou preencher nada aqui nesse campo. Vou dar outro exemplo pensando na ordem de pagamento. Ó, eu tinha R$5.000, gastei R$1.000, então para compor novamente os R$5.000, vai ser depositado R$1.000, aí o diretor da unidade foi lá e sacou R$1.000. Então eu vou preencher nesse campo saque R$1.000, tá bom? Aqui nesse campo débito, a gente só vai usar para quem tiver com cartão e tiver a modalidade débito. Então, se eu comprei as despesas que eu comprei na modalidade débito, eu vou somar todas essas despesas e vou preencher aqui. Ah, mas eu paguei tudo com dinheiro, então não vou preencher nada aqui. Eu só vou preencher quando eu utilizar o cartão nessa modalidade débito. Somo e preencho aqui. A gente vai ter aqui, né, o saldo total do período, que está aqui, ó, que nada mais é do que a soma desses valores. Então, ele vai te falar qual que é o valor total que você teve ali disponível de recurso nesse caixinha, tá? Bom, a planilha é bem grandinha, então a gente vai passar ela aqui em etapas para a gente conseguir ler, tá? E depois a gente vai ver juntos lá o vídeo de treinamento de preenchimento. Então, a gente tem aqui que preencher todas as colunas, é obrigatório, e aí a gente vai ver quanto que a gente pode ou não preencher. Mas aí a gente vai vir aqui, ó. A primeira coluna, movimento, a gente vai ter 2 opções de preenchimento. Ou 1229, quando for nota fiscal de produto e serviço, ou 1230, quando for recibo, ou cupom fiscal, que é aquele que não tem validade como nota fiscal.
Então, vocês vão preencher lá, nessa coluna. O código de fornecedor é um código de cadastro deste fornecedor dentro do RM. Vocês, como posto avançado, infelizmente, não vão ter acesso ao RM. Como é que vocês vão ter essa informação? Vai ser preciso da ajuda do ponto focal. Então, você pega lá as compras que você fez, né, que você já tem as notas fiscais, conversa com o ponto focal, pede para ele consultar esse fornecedor. Se esse fornecedor já tiver o código, ele te manda o código, beleza. Se ele não tiver cadastrado, você já pode pedir para o ponto focal abrir o chamado solicitando esse cadastro. É um campo, é uma coluna obrigatória de preenchimento, tá? E aí, infelizmente, vocês precisam, né, conversar sempre ali com o ponto focal para fazer esse preenchimento correto. E aí eu aconselho que estou comprando com o fornecedor, vou comprar, já consulto com o ponto focal para saber se vai precisar ou não do chamado. Então, próxima coluna, local de estoque, vai ser sempre 001. Então, basta preencher aqui repetindo, sempre 001. A coluna aqui de movimento vai ser o número da nota fiscal. Então, você vai pôr o número exatamente igual como está o número na nota fiscal. Ah, mas eu fiz aqui um recibo e ele não tem número. Então, você pode colocar, por exemplo, a data da compra e pode pôr também, por exemplo, as três primeiras letras do nome do fornecedor, caso tenha mais de uma compra ali, porque aí se você tiver uma compra de 2 recibos no mesmo dia, vai ficar o mesmo número de documento. E aí, para diferenciar, você pode utilizar ali as 3 primeiras letras do nome do fornecedor. Se não tiver, basta a data da compra, ela vai virar ali o número do documento, tá? A data de emissão vai ser a data de emissão da nota fiscal ou daquele recibo, documento não fiscal. E aí você vai repetir nessa coluna de data de orçamento, então vai ficar igual aqui essa informação nessas duas colunas. A condição de pagamento vai ser sempre 0082, que é a condição cadastrada dentro do RM para pagamento à vista. E aí a gente tem que preencher aqui, ó, o tipo de documento, que é essa caixinha aqui. Então ela tem aqui duas opções, que é a 11 e a 12, para nota fiscal de talão, e a 25 e 26 para nota fiscal eletrônica. Então, 11, nota de talão de produto, o 12, nota de talão de serviço, o 25, nota fiscal de serviço eletrônica, e o 26, nota fiscal de produto eletrônica. Então, você vai classificar aqui de acordo com a despesa. Aqui a gente tem que preencher com o número da chave da nota fiscal, seja de produto e seja de serviço. Aqui eu trouxe um exemplo de uma nota de produto, então essa aqui é a chave de acesso que eu deveria preencher aqui. Até aí tranquilo? Pode passar? Pode sim. Então, beleza. A coluna frete, a gente vai preencher sempre sem frete, porque não faz sentido a gente comprar à vista. É uma compra emergencial, urgente, de pequeno valor, então não faz sentido ter frete. Então vai ser sempre sem frete. O código do produto, depois a gente vai ver que a gente consegue consultar, seja utilizando um Fluig de prestação de contas de viagem, ou seja, utilizando ali na tela inicial do Fluig o campo cadastro de produtos, tá? Depois a gente vai voltar nisso aqui. A quantidade vai ser a quantidade de itens que eu estou comprando. Então, eu estou preenchendo aqui uma linha para cada item. E aí eu venho repetindo, por exemplo, se eu tiver 3 itens numa mesma nota fiscal, eu vou repetir, vou até voltar aqui só para... venho repetindo todas as informações, 3 linhas. Então, aqui, ó, o fornecedor é o mesmo, o número da nota fiscal é a mesma. Então, eu repeti aqui por quantidade de itens, tá? E aí eu venho repetindo, e aí na hora que eu chegar aqui na quantidade, eu vou pôr a quantidade de item que eu comprei e o valor do preço unitário. Então, aqui eu comprei, por exemplo, 1 item, 10 itens, 5 itens. E aí esses 3 itens estão dentro da mesma nota fiscal. Aqui eu vou diferenciar, né, o código do produto,
vou colocar a quantidade, o preço unitário, aqui ele vai fazer, né, um vezes o outro, vai me dar o valor total. Se eu tiver algum desconto nessa nota, eu preencho aqui. Pode acontecer, né, de você ter algum desconto em algum item. A mesma coisa vale para a despesa. Se porventura tiver alguma despesa descrita na nota, eu vou preencher aqui, lembrando que a gente vai ter aquele mesmo raciocínio, eu vou preencher por item. Então, eu vou preencher aqui por linha, conforme o item. Então, se eu tenho, por exemplo, um desconto só em um item, eu vou preencher o desconto só naquele item. A gente tem também aqui o centro de custo, e aí é importante lembrar que aqui, ó, esse código é um ponto, o código da coligada de vocês. Então, você vai ter ali, por exemplo, aí eu já não lembro. Lembra de cabeça o código da coligada da Redentor, Bruno? Da Redentor? Da Redentor, se eu não me engano, é 15, né? Mas isso é fácil de você saber, tá, Gleice? Pode perguntar lá ao Hudson, ele vai te falar qual que é o código da Redentor, da coligada Redentor. E aí a mesma coisa para FESAR. Tem que ser aqui um ponto, o código da coligada da FESAR, que se não me engano é 19. 19, isso. Tá? Então, aqui, ó, na hora que a Grace da Redentor estiver preenchendo o centro de custo, ela vai ter que procurar o centro de custo 1.16, porque a coligada dela é a 16. Na hora que a Giannini estiver preenchendo, ela vai procurar o centro de custo com código 1.19, porque você está aqui colocando o centro de custo da sua unidade. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Porque se você selecionar o nome correto, mas o centro de custo de outra empresa, seu chamado vai ser recusado. Deu para entender, meninas? Deu sim. Então, beleza. No final da planilha, a gente tem, né, um total de todas as despesas, então tudo que eu comprei naquele período. E aí a gente vai ter também um outro campo, que é o saldo final. Esse campo aqui, ele é desenhado para a gente ter o saldo final disponível em espécie, ou seja, em dinheiro. Tá? Então, se eu estiver utilizando só o débito, para quem está ainda com cartão de serviços do Itaú, esse saldo aqui vai ser zero, porque eu não estou usando nada em espécie. Mas aí, para quem estiver usando a ordem de pagamento, que é, né, valor em dinheiro, eu vou ter sempre um saldo final. O que você vai fazer? Preencher a prestação de contas, somo todas as minhas notas fiscais, tem que bater com esse campo aqui até os centavos. Opa, não está batendo, então você preencheu alguma coisa errada. Então, bateu? Ok. Beleza. Eu peguei ali, somei, bateu. Vou pegar lá o valor final. Pego o valor final, eu tenho que ter esse valor disponível em dinheiro no meu caixinha. Opa, não, eu estou com um valor aqui menor ou maior, então tem alguma coisa errada, você pode ter preenchido alguma coisa errada. Então, você volta e verifica. Aqui nesse campo tem que bater com o valor total das notas que foram pagas ou compradas naquele período. E aqui no saldo final tem que bater com o valor que você tem em dinheiro, em espécie, no seu caixinha, tá bom? Bom, depois que eu fiz isso tudo, eu vou imprimir aquela prestação de contas, vou colher a assinatura do diretor da unidade, que vai estar aqui, vou assinar como posto avançado, vou colocar o IDATA e aí eu vou anexar esse documento assinado também no chamado, tá? Então, vamos falar aqui agora um pouquinho de como é que é feito o chamado. Então, a gente já viu a tela inicial ali do Fluid, vocês vão ter acesso, a gente vem aqui em processos, iniciar solicitações, aí a gente vem aqui em geral, demais solicitações, aí a gente aqui vai preencher a minha coligada e a filial correspondente que eu estou fazendo, vou pôr aqui um telefone de contato, então vocês podem pôr, por exemplo, o celular, se vocês quiserem.
vai ter que preencher obrigatoriamente, né, uma área, um serviço. Então, a área aqui é contas a pagar, o serviço é prestação de contas de fundo fixo. A gente tem aqui esse campo que a gente vai ter que descrever, e aí a gente é obrigatório preencher. Então, por exemplo, aqui eu trouxe uma sugestão, tá? Prestação de contas referente à primeira quinzena do mês tal, saldo em caixa tal. Precisa ser exatamente isso aqui? Não, tá? É só obrigatório o preenchimento aqui. Então, vocês podem preencher porque ele tem que ter alguma coisa para abrir o chamado. O que vai ser obrigatório? Né? Obrigatório a gente ter aquela capa assinada, então aquela planilha que foi preenchida, assinada pelo diretor, assinada por você, você vai digitalizar ela, porque você vai precisar anexar. A planilha de Excel, então você vai precisar também colocar a planilha de prestação de contas aqui anexada nesse chamado, e todas as notas fiscais legíveis também. Então você vai digitalizar essas notas, todas as despesas, e aí você vai jogar lá. E aí não esquece, né? Tem que estar identificado com o CNPJ da unidade. Então você vem aqui no campo superior do Fluig, do lado direito, aqui tem a opção de colocar anexos, você clica e vai subir todos esses anexos, tá bom? E aí, depois que você preenche tudo, você vai conseguir clicar em enviar, esse chamado vai ser enviado, vai passar pela aprovação da unidade, vai cair para a central de notas, que vai analisar essa documentação, esse preenchimento da planilha, e aqui a central de notas ela vai poder deferir ou indeferir, tá? Todas essas central de notas, contas a pagar e tesouraria podem deferir ou indeferir aquele chamado. Então, na central de notas, ela vai analisar a documentação e o cumprimento da política. Então, vai analisar lá e vai, por exemplo, falar assim, ó, o preenchimento da planilha está errado, corrija por gentileza. Então, vai voltar o chamado para você. Ou, por exemplo, essa compra aqui está em não conformidade com a política. O que aconteceu? Vai retornar um chamado para você. Ou não vai ter nenhum ponto de atenção, ela vai lançar isso dentro do RM, e aí a próxima etapa é o contas a pagar. O contas a pagar vai conferir, né, se todas as notas estão lançadas no sistema e vai baixar isso dentro do sistema RM, porque isso tudo vai ficar ali lançado dentro do sistema da empresa, dentro da unidade. Se não tiver nenhum problema, beleza, ele vai cair para a tesouraria. A tesouraria é responsável pela conciliação daqueles valores e por liberar ou travar o saldo. Como assim? Então, ela vai pegar lá a questão do saldo inicial, olhar as despesas, conciliar o valor e ver o saldo final. E aí, se a tesouraria vai falar assim, não, você tinha que ter aí R$ 1.500 no seu saldo, porque seu saldo anterior era X, você teve X despesas, então você tem que ter esse valor em caixa. Mas na sua prestação aqui, você está me falando um valor diferente. O que vai acontecer? A tesouraria recusa esse chamado e pede para você verificar. Ou está faltando nota, ou você preencheu alguma coisa errada, e aí você vai ter que corrigir isso para reenviar o chamado. Se não tiver nenhum problema, a tesouraria dá ok, encerra o chamado, ele volta só para sua ciência, né, de que o chamado foi concluído, e aí ela vai... Desculpa, gente. E aí ela vai repor o saldo exatamente da diferença. Então, por exemplo, a gente tem 5 mil. Se eu gastei R$2.000, na hora que for validado pela tesouraria, ela vai repor apenas a diferença para voltar ao total de 5 mil, que vai ser R$2.000. Dúvidas, gente? Por enquanto, não. Não, no momento não. Então, beleza. Vou passar aqui rapidinho, né, umas dicas. Primeiro a gente vai ver aqui, então eu estou dentro do Fluig, eu venho em processos, iniciar solicitações, eu venho aqui facilities viagem, prestação de contas de viagem. Aí você vai falar assim, opa, peraí, o que tem a ver uma coisa com a outra? A gente vai utilizar esse Fluig, esse chamado,
só para mostrar para vocês que a gente pode ter acesso à informação de itens, centro de custo. Se vocês acharem mais fácil consultar por aqui, também pode consultar por aqui. A gente não vai abrir esse chamado, só vai utilizar para consulta, tá? Então, é a primeira dica. Então, aqui eu preciso preencher coligado e filial, depois coligado e filial, porque quando eu preencho isso, eu estou parametrizando que a consulta vai ser feita no RM para aquela coligado e filial, tá? E depois eu não preciso preencher mais nada, só aquelas duas vezes ali coligado e filial. Aqui eu vou ter, né, tipo de despesa. Nesse campo, eu vou conseguir consultar item. Então, quando eu digito qualquer item aqui, e aí eu posso até usar aqui um percentual antes e um percentual depois, também se eu tiver duas palavras, que ele vai ajudar a pesquisar melhor. Mas aqui, ó, eu tenho o código do produto, do item, que eu preciso preencher lá na planilha. Então, aqui eu consigo também pesquisar isso, tá? A gente vai apresentar outra dica, mas essa aqui é uma delas. E aí eu também consigo pesquisar, eu selecionando um item qualquer, colocando um valor qualquer, eu consigo clicar aqui em rateio, e aí eu consigo pesquisar o código do centro de custo. Ah, é mais fácil pesquisar aqui ou é mais fácil pesquisar lá na planilha? Aí fica a critério de vocês, tá? Aqui a gente está dando só uma dica que eu consigo pesquisar isso aqui. E aí lembrando que aqui sempre vai ser um ponto o código da coligada. E aí como aqui, né, eu preenchi lá que era AFIA, então ele vai trazer para mim automaticamente todos os centros de custos da AFIA. Então no caso de vocês, quando vocês estiver preenchendo ou FESAR ou Redentor, ele já vai trazer aqui todos os centros de custos da unidade específica. Beleza, terminei de consultar, basta eu fechar o CLUI, dar cancelar, que ele vai perguntar se você quer sair do chamado, você fala sim, você não vai abrir um chamado disso, você só está consultando. Então, beleza. Então, aqui a gente terminou a parte teórica. Dúvida, gente, que eu vou aqui, a gente vai, o próximo passo vai ser a gente ver o videozinho que está lá dentro do site, mostrando o preenchimento da planilha, e aí a gente encerra. Ok, Thiago. Beleza, eu vou aqui parar de transmitir, só porque agora eu vou transmitir minha tela com som, e aí a gente vai ver o vídeo juntos, e novamente, vocês podem interromper, eu dou pausa aqui no vídeo, e a gente vai tirando as dúvidas, tá? Esse vídeo está dentro daquele site que eu já divulguei para vocês, então a gente vai ter um vídeo aqui lembrando os pontos, né, da política, e aqui a gente tem outro vídeo que vai falar sobre o preenchimento da planilha, e aqui a gente vai fazer um preenchimento com exemplo. Então eu vou dar play aqui, e aí, Brunão, só me fala se está saindo o som aí, tá? Tá saindo, sim. Tendo dúvidas, pessoas, a gente conversa aqui. Rapidinho, tá? Vou dar uma dica aqui, ó. Quando a gente estiver incluindo algum serviço, a gente vai utilizar uma linha apenas para o código de serviço. A gente vai ver isso aqui durante o treinamento, mas é uma dica legal. Às vezes tem um serviço lá que o cara descreveu várias coisas que ele fez, mas na prestação de contas eu vou usar apenas uma linha para aquela nota inteira pelo código de serviço, tá? Olá, posto avançado, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo de treinamento rápido. Hoje o nosso assunto é o preenchimento da planilha de prestação de contas de fundo fixo, tá? E aí a gente vai aqui falar todos os detalhes, as obrigações e como que a gente preenche essa planilha. Vou começar aqui com uma dica, tá? Então,
fazer o controle aqui por aba, então clica aqui com o direito em cima da aba, vem aqui em mover ou copiar, criar uma cópia, mover para o final e dar OK. E aí você pode criar uma aba para cada quinzena. Então essa aqui, por exemplo, eu vou clicar com direito, renomear, vai ser primeira quinzena do mês 8 de 2021. Com isso, você vai ter um histórico das prestações de contas e também vai facilitar na questão do preenchimento do campo inicial, né, que a gente tem aqui, ó, o saldo inicial, que sempre confunde. Então, vamos lá para o nosso exemplo. No final do vídeo eu vou tocar nesse assunto de novo. A gente vai pegar aqui como exemplo a segunda quinzena do mês 7 de 2021. Nessa planilha aqui, a gente tem que preencher alguns campos. Então, aqui unidade. Você vai selecionar a sua unidade. Aqui vai ter todas as unidades do grupo A. Então, você seleciona a sua. Depois, aqui, a gente vai preencher a empresa. Vai selecionar a sua empresa. Automaticamente, ele vai preencher esse campo de coligada. E aqui também, se a sua empresa tiver mais de uma filial, você vai preencher aqui a filial específica. Nesse exemplo, a FESAR tem apenas uma filial. Aí a gente tem aqui esse campo de período, que a gente vai preencher com o mês e o ano. Aqui a quinzena, então a gente vai preencher primeira ou segunda quinzena, tá? E aqui a gente tem o número do cartão, tá? Na AF a gente tem dois tipos de produto. Um cartão de serviços do Itaú, né, que é um cartão de débito, que pode ser feito saque também, mas ele está sendo descontinuado, e a gente tem também a ordem de pagamento. No caso da FESAR, aqui nosso exemplo, vai ser uma ordem de pagamento. Então vamos começar aqui falando sobre o saldo inicial. O saldo inicial é um campo que sempre dá aí dúvida para quem está preenchendo, tá? Mas vamos aqui pensar o seguinte: quando eu recebo esse fundo fixo no início do processo, quando eu recebo o treinamento, a política da AFIA, então esse saldo aqui vai ser zero, tanto para o cartão quanto para a ordem de pagamento. Se for um cartão, né, deixa eu deletar aqui, se for um cartão de serviços, esse valor vai ficar disponível no cartão. Então, se eu vou lá no autoatendimento e faço um saque, então eu preencho aqui o valor do saque. No caso do cartão, eu consigo também pagar no débito. Então, quando eu pagar no débito, eu vou preencher, eu vou somar todas as despesas que eu paguei no débito e vou pôr aqui nesse campo débito cartão. Nesse exemplo aqui, a gente vai fazer com ordem de pagamento. Então, no início, quando eu recebi esse processo, o saldo era zero e o meu saldo, que foi, né, uma ordem de pagamento de R$5.000 que o diretor da unidade foi lá e sacou. E como eu não tenho cartão para esse exemplo da ordem de pagamento, aqui vai ser zero. Então, eu tenho um saldo total disponível de R$5.000. Beleza. Vamos aqui começar a falar sobre o preenchimento. Essa primeira coluna, a gente tem aqui dois tipos de movimento do RN, 1229, que é para nota fiscal de produtos e serviços, e 1230, que é para recibos. Então, isso aqui você vai selecionar de acordo com a despesa que você está lançando aqui. A gente vai fazer o exemplo de duas notas. Eu tenho uma nota fiscal aqui de produto, que tem aqui 3 itens, né? Então, eu vou lançar essa primeira, tá? Então, a primeira coisa aqui, eu vou começar aqui com o número da nota, 73093. Então, eu vou preencher aqui, ó, 73093. O preenchimento aqui na planilha é feito por item. Então, eu tenho 3 itens na nota, eu vou preencher aqui 3 vezes o número da nota nessa coluna aqui de número no movimento, número da nota ou número do documento, tá? Se for um documento, um recibo, eu vou preencher aqui também. Então, beleza. Aqui na primeira coluna, vou preencher 1229, porque é a nota fiscal de produto. Então, vai ficar aqui os 3 iguais. O código do fornecedor, você, posto avançado, vai precisar da ajuda do ponto focal.
esse código do fornecedor, ele é consultado dentro do RM. Então, você vai pedir ajuda para ele, ele vai te passar esse código. A dica que eu te dou é, antes mesmo de fazer a compra, faça essa consulta com um ponto focal, porque se fornecedor não tiver cadastro no RM, tem que solicitar e esse processo pode demorar até 5 dias úteis. Então, faça isso antes para não ter problema na hora da prestação de contas, você vê que esse cara está sem cadastro. Bom, eu já tenho aqui o número do código do fornecedor, então vamos supor que eu já fiz a consulta com um ponto focal e ele me mandou, então eu vou preencher aqui. E aí eu vou preencher 3 vezes porque é 3 itens. O local de estoque vai ser sempre 001, então eu vou preencher aqui 3 vezes. A data de emissão, né, a data de emissão da nota fiscal e a data de orçamento vão ser sempre a mesma data, então vamos pegar aqui a nota, 12/5, então, beleza. Aqui eu vou copiar e colar. Beleza. Tá. A condição de pagamento vai ser sempre 0082, que é no sistema RM, a condição de pagamento à vista. O tipo de documento. A gente vai ter 4 tipos de documentos aqui. 2 que são para nota fiscal de talão, 2 que são para nota fiscal de ou serviço ou produto, mas que são eletrônicos. Então, aqui é o 011, nota fiscal de talão para produto, 012, nota fiscal de talão para serviço, 025, nota fiscal eletrônica de serviço, 026, nota fiscal eletrônica de produto. Então, vai ser o nosso caso aqui, essa nota é de produto. Preenchido. A próxima coluna, o código de verificação da nota fiscal. Então, a gente vem aqui, é este código aqui, ó. Tá? Então, a gente precisa preencher lá. Eu já tenho ele aqui, ó. Então, vou só copiar e colar lá. E colei. O tipo de frete vai ser sempre sem frete, porque é uma compra, vai ser sempre à vista, então, normalmente não vai ter frete. Então, a gente chega agora aqui no código do produto. O código do produto a gente consegue consultar dentro do Fluid. Tá? Vamos dar uma olhada aqui na nota. A gente tem 3 itens aqui, 2 pendrives e um switch. A gente pode reparar aqui que eu tenho 2 pendrives de marcas diferentes, mas isso não vai interferir, tá? Eu tenho que lançar o item independente da marca. Então, vou vir aqui no Fluid, estou aqui na página inicial, a gente vem aqui em consulta de produtos e serviços, e aí eu vou fazer a consulta aqui sempre entre percentual, então eu vou pôr aqui, ó, pen drive, e ele vai pesquisar para mim. Olha lá, ó, achei, pendrive 64 GB, eu vou copiar o código, e vou colocar nesses 2 primeiros itens aqui, porque eu vi que é pendrive. Vamos ver o próximo item aqui, switch, 16 portas. Então, vamos olhar aqui no Fluid, switch, eu vou pôr aqui portas. Aqui, ó, achei. Switch, então vou copiar o código e vou colocar aqui. Beleza, vamos olhar as quantidades. Então, aqui a gente tem a quantidade 2, 3 e 5, já está na ordem, estou fazendo aqui, então vai ficar 2, 3 e 5. Vamos olhar aqui agora o preço unitário. Então, a gente tem aqui o preço unitário total. Repara que nessa nota tem desconto. Então, aqui vamos primeiro preencher os unitários. 89, 69, 229. Preenchi. Então, aqui ele já fez, né, um vezes o outro, me trouxe o total aqui. Aqui, ó, eu já até preenchi o valor do desconto. Então, na nota aqui, ele está me falando que está dando 10% de desconto sobre o valor total. Então, eu já até preenchi aqui, tá? E na hora que eu preencho aqui, 114,50,
ele deduz do valor total. Então, vou deletar aqui rapidinho, ó, tá? O valor total da nota. Então, aqui, ó, 1.145. E aí, quando eu ponho aqui o valor 114,50, que é o desconto, ele tira desse valor aqui, tá bom? Se eu tiver também valor de despesa na nota, eu vou lançar nesse campo, tá? Então, do mesmo jeito que eu lancei o desconto, eu posso ter alguma despesa, eu lanço aqui. E agora a gente vai preencher o centro de custo. Eu posso preencher o centro de custo, né, por item. Então, eu vou pôr aqui, ó, diretoria geral, lembrando que aqui o centro de custo é um ponto, o código da filial, desculpa, da empresa. Então, o nosso exemplo aqui, ó, vou até voltar. A coligada é 19, então o centro de custo também tem que ser 19. Eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? 19. Então, você tem que associar. Qual que é o código da coligada da minha empresa? Então, o centro de custo tem que ser um ponto, esse código, tá? Então, essa é uma dica legal também. E aí, eu vou usar aqui diretorias geral para essa nota aqui. Então, nessa nota, a gente fechou, tá? E eu vou somar esses valores aqui, tem que bater com o valor total líquido na nota, tá? Tem que bater com esse valor aqui até nos centavos. Gente, até aí tudo tranquilo? Dúvidas? Tranquilo. Então, beleza. Não, tudo tranquilo até aqui. Então, agora a gente vai fazer também uma de serviço. Então, a gente tem uma nota fiscal aqui de serviço. Eu já tenho aqui o código do fornecedor. Eu vou pegar aqui, vou preencher. Aqui. E aí um detalhe, serviço eu vou preencher sempre uma linha, tá? Então aqui, ó, produto ou serviço, então vai ser um 229, o código do fornecedor, que eu peguei lá, local do estoque sempre 001, número do movimento, que é o número da nota fiscal ou do documento, vamos ver aqui, 114,38, data de emissão, vamos ver, 10/5/2021. Eu vou repetir o mesmo dado aqui na próxima coluna. Condição de pagamento, sempre a mesma. Tipo de documento, então aqui é uma nota fiscal eletrônica de serviço, então vai ser a 25. Código de verificação, na nota fiscal de serviço fica aqui, normalmente é um pouquinho diferente da produto, mas está aqui, vou pegar, já aqui também, ó, só para preencher lá. Então, coloquei, tá, vamos aqui, sem frete, código do produto, então vamos dar uma olhada aqui. Quando for nota fiscal de serviço, eu tenho que me atentar ao código do serviço, tá? Então a gente repara aqui que tem várias coisas que esse cara fez aqui, um chaveiro, né? E aí a gente vai pôr aqui o código do serviço. Então aqui, ó, 2401, serviço de chaveiro. Então vou voltar aqui no RM, no Fluig, desculpa. Então vamos pôr aqui Servico, tá? Quando o sistema não aceita acento, cedilha, então vai ser Servico, serviço, os servicos. Então vamos pôr aqui chaveiro. E ele vai consultar a base de dados do RM, achei aqui, ó, bateu o código do serviço, então copio, colo, quantidade vai ser sempre 1, preço, então vamos dar uma olhada aqui, qual que é o valor da nota, valor líquido, 870, então vamos pôr aqui, ele já fez um vezes o outro, trouxe aqui o valor total de 870, essa nota ali não tem desconto, eu vou usar aqui, por exemplo, diretoria administrativa. Então tá, terminei de preencher aqui, né, esse exemplo com 2 notas. Então aqui eu vou ter, nesse campo, valor total das notas e despesas referente ao período, o total das despesas. Então vou somar ali todas as minhas notas fiscais, tem que bater até nos centavos esse valor aqui. E aí a gente tem outro campo também, ó, saldo final. Esse saldo final tem que ser o valor que você tem
em espécie no seu caixinha, em dinheiro. Então, o meu caixa aqui tem que ter R$ 2.753 redondinho. Fiz essa validação, bateu. Fiz essa validação, bateu? Ok. Fechei. E aí, no próximo vídeo, a gente vai ver como é que a gente abre o chamado e envia essa prestação de contas. E aí, para a gente fechar, ó, a gente falou aqui do saldo inicial. E aí, agora eu vou fazer, então, a próxima quinzena. Então, meu saldo inicial da próxima quinzena vai ser meu saldo final da quinzena anterior. Então, aqui, ó, vai ser esse campo aqui, ó, 2753. Então, meu saldo inicial vai ser 2753, que é 2.753. Beleza. Ah, mas aí o diretor foi lá e teve que sacar, porque meu fundo fixo é de 5.000. Ele vai sacar exatamente o valor da despesa. Então, você vai pôr ali o valor que ele sacou no banco, que vai ser 2247, e vai aqui somar e vai compor novamente o seu valor de R$ 5.000. E aí vai ser o mesmo processo. Você vai vir preencher, né, com as despesas, tudo bonitinho. Tá bom? Um abraço, pessoal. Então é isso, gente. Aqui a gente trouxe, né, o preenchimento com duas notas fiscais, uma de produto e uma de serviço. E a gente viu ali que produto, né, eu vou ter que lançar item a item, e serviço eu posso lançar somente uma linha com o código do serviço. Dúvidas aí em relação ao processo, preenchimento? Não, o preenchimento é tranquilo, o processo também. Tranquilo. Beleza, então. E aí, só para reforçar novamente, deixa eu sair aqui, que aqui no site, tá? Eu passei para vocês e vou reenviar por e-mail. Aqui na aba de vídeos de posto avançado, você vai ter acesso a esses vídeos. Então, aqui, por exemplo, um outro processo que é comum aí para o posto avançado é o pagamento de RPA. Tem aqui a gente falando sobre esse processo. Tem aqui falando sobre os pontos mais relevantes da política, o link para a política. Tem aqui esse vídeo que a gente acabou de ver, né, que fala sobre o preenchimento da planilha. Caso vocês tenham dúvidas, vocês vão conseguir acessar isso quando quiser. Tem também aqui, nesse site, o link para baixar essa planilha de fundo fixo. Essa planilha ela foi atualizada tem pouco tempo, então no caso da Redentor, Grace, você tem que ver se a planilha está atualizada, tá? Para você fazer a prestação de contas corretamente. E aqui ó, tem também um processo, Giannini, de reembolso de docentes que é exclusivo da FESAR. Depois você dá uma olhadinha lá. Então é isso, gente. Se não tiver mais dúvidas, a gente pode encerrar por aqui. Eu agradeço a vocês. Tendo dúvida, a gente pode, né, dar suporte. Tem um site aqui também dando suporte. E aí o NE e o CSA também pode dar suporte. Tiago, aproveitando, eu recebi aqui agora 2 cartões, que acho que são os cartões novos, né, que virão, da Pocket Card. Isso. É isso mesmo, né? Vai estar chegando um novo produto, né? Esse cartão, ele não vai ser naquele mesmo formato do cartão antigo do Itaú. Ele vai ser um cartão de crédito, então a unidade vai ter ali a modalidade crédito para usar e vai ter também a modalidade saque. Você vai poder sacar o valor para utilizar em espécie. Mas o preenchimento da planilha vai ser o mesmo. Ok. Tiago, e serve para pesar também? Não entendi? Em questão do cartão, serve para pesar também? A FESAR, por enquanto, está sem o cartão. Por enquanto, a FESAR está utilizando a ordem de pagamento. Então, hoje, a Gláucia está com esse processo, ela já fechou julho, então ela tem que te passar essas informações. A última prestação de contas de julho, e se ela já utilizou alguma coisa agora em agosto, ela também tem que te passar e te entregar redondinho. Então, o que foi gastado, qual que é o centro de custo, ela vai te entregar isso tudo certinho para você conseguir já assumir em agosto, tá, Janine? Certo. É uma função nova, né, para mim. Eu não estava nem sabendo. E
fazia parte do posto avançado. Mas, enfim, tipo, quero fazer uma compra, ou algum líder solicita, como que eles me solicitam? No Fluig, via e-mail, como que é feito esse... Aí vai estar naquela sugestão que a gente deu lá no início do nosso treinamento, aquele Pode ser controle memorado, interno. né? Uhum. Isso não tem destacado na política. O que a gente sugere você pode criar um Wordzinho fazendo ali um papel impresso, que aí você pode pular o título, por exemplo, solicitação de compra de fundo fixo. Aí você vai pular o requisitante, quem está requisitando, e aí você vai pular, por exemplo, itens. Então ele vai preencher o que ele precisa, quantidade. Você pode pôr até se ele tiver alguma sugestão de fornecedor, que aí você já tem ali um norte para onde procurar essa compra. Você vai pôr também lá, além do item, né, centro de custo, porque essa pessoa vai ter que te indicar qual que é o centro de custo que vai pagar aquela despesa. E aí lá no final da folha você também pode pôr uma data e autorização do diretor, porque aí você fica com um controle interno para saber que aquela compra foi autorizada, e aí você já tem ali os itens descritos, você já tem a quantidade, tem o centro de custo, então vai facilitar muito para você. Entendi. Não, tá tranquilo, então. Nesse início, Janine, você pode pedir muito suporte para a Gláucia, porque como ela estava com essa função, ela vai também conseguir te ajudar. Principalmente se ela tiver gastado alguma coisa em agosto, porque ela tem que te entregar redondo. Não pode te entregar de qualquer jeito, não. Se ela só te entregar sem as informações necessárias, pode mencionar que eu vou lá e dou um puxãozinho de orelha nela. Não, tá bem. Então, mais alguma dúvida, gente? Não, por enquanto não. Quando eu Tudo pegar aqui, se certinho. for surgir a dúvida, eu pergunto. Então, beleza. Mas eu Então, aviso nós a fechamos Cláudia. por aqui. Agradeço muito aí a participação de vocês. E eu vou disparar por e-mail para vocês o site, porque Uhum. aqui na aba de treinamentos, contas a pagar, tem um material que a gente viu. E aqui dentro da aba de vídeos, dentro de posto avançado, vai ter também esses vídeos aqui que vão dar suporte para vocês nessa atividade, tá? Tiago, outra coisa. Falou que vai disparar, né, o link aí do site. Teria Uhum. como me enviar por um outro e-mail? Porque como eu estou em questão de mudança de função, eu estou sem acesso ao meu e-mail institucional. Por enquanto, né, para eu conseguir, né, organizar minhas coisas aqui, eu estou usando o meu pessoal, até eles me liberarem novamente esse acesso. Tá bom, sem problema. Você pode escrever esse e-mail pessoal aqui no chat, por favor? Uhum. Que aí você já deixa aqui, na hora que eu for disparar, eu já copio os seus dois e-mails, o institucional e esse pessoal. Tá, joia. Vou mandar aqui no chat. Beleza. Ô, gente, só aproveitando, quando tiver mais ao fim do dia, eu vou passar uma lista de presença de vocês aí que participaram do treinamento de hoje, para vocês preencherem. Eu mando aqui no Teams mesmo, direto para vocês o link, beleza? Beleza. Uhum. Beleza, vou só esperar aqui a Grace passar o e-mail e a gente fecha. Mandei aí, Tiago. Para mim ainda está aqui digitando, só um minutinho.